Madrugada reveladora e agitada no Vasco. Confira o climão. Nesse vídeo você vai acompanhar vídeos exclusivos da concentração do Vasco e como que resultou toda a movimentação, hein? Na madrugada dessa quarta-feira você não vai perder nada. E vale lembrar também que a atitude que pode cair como uma bomba no Cruz Maltino. Vamos falar muito sobre o jogo contra o Barraca Central hoje e também sobre todas as movimentações polêmicas dentro do Vasco, hein? Eu estive lá na concentração do Vasco e trago atualizações para vocês. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa quarta-feira recheado de informações, muito material importante para você, torcedor vascaíno. Mas antes eu peço para você aquela moral de sempre, aquele joinha, você chegando junto no like, avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e também traz mais vascaínos apaixonados aqui para esse vídeo. Apoie o nosso trabalho. É um reconhecimento muito legal o seu like. Você que não é Vasco, não torce para o Vasco, aqui não é o seu lugar. Se você torce para o Flamengo, pode sair. Se você torce para o Fluminense, pode ir embora. Se você torce para o Corinthians também e outros clubes que não sejam Vasco. Não é um canal para você. Aqui é o canal do torcedor vascaíno. Aqui a gente fala de Vasco, mostra o Vasco. Vamos mostrar aqui detalhes da concentração do Vasco. Então você que é vascaíno, não esqueça, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, clique no botão, faça parte do canal que foi criado só para você e que vai trazer você para pertinho. E você vai ver como hoje nesse vídeo, porque ó, tem muita coisa detalhada. Então, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição. Vamos ao que interessa, as informações importantes do Gigante da Colina. E eu vou trazer para vocês com exclusividade um material muito particular. Essa madrugada foi agitada, estivemos na concentração do Vasco, é exclusivo, você vai acompanhar só aqui, é claro, vamos falar muito sobre Barraca Central e Vasco, Vasco e Barraca Central e todas as movimentações do Cruz Maltino, e eu quero falar exatamente sobre isso. Ontem estive junto com a minha equipe no hotel que o Vasco se concentra, na verdade, na concentração do Vasco. Acompanhamos a chegada dos jogadores, vimos muita coisa e eu vou trazer para vocês aqui detalhes sobre isso tudo, tá? Principalmente em relação ao técnico Renato Portaluppi. Assim que os jogadores chegaram, eu senti falta de algumas peças e vi que a atitude, né, da diretoria ou do planejamento de futebol, do departamento de futebol do Vasco, foi o contrário daquilo que foi pedido pelo torcedor, que foi a saída imediata, né, do Saldívia, do Tietê, do Brenner e do Piton. Bom, Brenner, Saldívia e Tietê estiveram presentes na chegada ali na concentração, vão para o jogo. O Piton, confesso para vocês, não vi o Cuiabano e vi o Riquelme Avelar. Dois laterais desceram do ônibus, o Piton não desceu, não estava presente. Então estamos de olho aí na movimentação que talvez o Piton esteja fora desse jogo. Outro jogador que também eu senti falta, Marino Inestrosa, não estava junto com a delegação, não estava junto com os jogadores dentro do ônibus que parou lá na concentração do Vasco. Marino se envolveu em polêmicas nas redes sociais, tomou ali, né, um esporro, ali, um apavoro da torcida na parada porque curtiu uma postagem onde o São Paulo tinha interesse na sua contratação e também agora curtiu, né, uma postagem vinda lá da Colômbia que fala que ele escolheu errado o clube, né, no qual o Boca Juniors tinha interesse nele, ele preferiu vir para o Vasco por conta de questões financeiras, né? Então, ele vem se envolvendo em polêmicas nas redes sociais e ontem observamos um por um, analisamos um por um todos os jogadores que desceram do ônibus e não vimos Marino Inestrosa. Os jogadores que estavam ali presentes foram Wallace Falcão, o garoto, Johan Rojas, Thiago Mendes, Ramon Rick, Bruno Lopes, o garoto Bruno Lopes, Adson, Robert Renan, Cauã Barros, Avelar, Riquelme Avelar, Brenner, David, Cuiabano, Pablo, goleiro Pablo, Léo Jardim, JP, Carlos Cuesta, Daniel Fusato, Lucas Freitas, Cláudio Spinelli, Alan Saldívia, Tietê, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Hugo Moura. E aí eu falo para você,
olha o time que o Renato Gaúcho leva para a concentração. Força máxima. É o que ele tem de melhor em mãos indo para o jogo contra o Barraca Central, que agora tem um nível de importância um pouco menor, porque o jogo-chave da classificação direta no grupo G era o jogo contra o Olímpia, não contra o Barraca Central, hoje em São Januário às 19 horas, e eu estarei em São Januário acompanhando. Muita contradição, sentiu a pressão, sentiu o peso e vai fazer uma mudança de rota no momento errado. Vai fazer uma mudança de rota de onde o Vasco não depende de si próprio. Se o Olímpia vencer simplesmente o Audax Italiano lá no Defensores del Chaco, acabou. O Vasco vai para os playoffs ganhando do Barraca Central ou não. Então, não depende mais do Vasco, depende do Olímpia e leva a força máxima agora os jogadores que atuaram no domingo e vão jogar com toda certeza nessa quarta-feira. E aí? O planejamento então estava errado. É o atestado de erro. É o atestado de que fizeram errado. É isso? E agora estão corrigindo? Espero que isso sirva de exemplo, né, para o departamento de futebol do Vasco, que foi uma grande vergonha o que fizeram com a Copa Sul-Americana. Uma grande vergonha. E a gente vai ver como que vai ser, como que vai se comportar, né? O elenco, a comissão técnica, até o próprio Renato Gaúcho, que vai se reencontrar com a torcida que promete público zero, né? A maioria das organizadas ali apoia o público zero, e a gente vai observar se realmente teremos ali um número relevante de torcedores em São Januário. São Januário que hostilizou o técnico Renato Gaúcho na última derrota por 3-0 contra o Red Bull Bragantino. Queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Piton e Marino, não vimos, tá? Outra, Renato Gaúcho. Quero falar sobre a atitude que pode virar um grande problema. Uma atitude que pode virar uma grande polêmica. O que eu quero falar aqui? É o seguinte. O técnico Renato Gaúcho ontem também não chegou com a delegação. Renato Gaúcho chegou 20 minutos depois em um carro particular, sozinho. Vou trazer para vocês o vídeo do técnico Renato Gaúcho chegando e de todos os jogadores desembarcando ontem na concentração. Exclusivo aqui no canal, peço para você deixar o seu joinha. Então, com vocês, todas as imagens feitas para você acompanhar o Vasco de mais perto possível. É a nossa missão, você ficar sabendo de tudo. Então, confere aí, Renato Portaluppi chegando sozinho, jogadores chegando também na concentração na Barra da Tijuca.
Boa noite, boa noite. Vai cair amanhã ou é o...